Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Eu sou o professor Michel Oliveira. Falaremos um pouco sobre treinamento funcional para idosos. Então, vamos lá. Escolhi essa foto aqui porque representa muito do que eu sou, muito do que eu gosto na minha essência, que é tomar um banho de rio, aproveitar as nossas praias aí de água doce. E eu faço muita questão mesmo, de sempre mostrar para onde eu for, para onde eu vou, seja curso, seja para onde for, mostrar que eu sou daqui de Manaus, que eu sou daqui do Amazonas, e aqui nós temos grandes profissionais da área de saúde, seja de qualquer área. Então, uma particularidade que eu tenho quando eu vou a cursos fora, outros estados, eu sempre levo a minha meia do Amazonas, sempre coloco Manaus em alguma coisa, para que a galera saiba que tem muita gente boa, bons profissionais capacitados aqui na área de Manaus, tá? Então vamos lá. Eu sou especialista em treinamento funcional. Eu sou apaixonado pelo treinamento funcional porque minha vida sempre se baseou pelo movimento. Fui atleta de voleibol, levantador, para quando vocês forem me conhecer, vocês vão ver, será que ele jogou vôlei mesmo? Joguei, só um pouco mais baixo, mas na época tinha uma impulsão que realmente atendia e qualidade técnica. Então, o movimento em si sempre foi parte da minha vida, né? Sempre precisei e enquadrei isso no meu dia a dia. Pós-atleta, saindo da escola, faculdade, cheguei ao NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, onde o movimento também ele faz parte, não só nos corridões, quando se é militar, mas em todo o trabalho, ginástica com toros, são os acampamentos, são as imersões dentro da floresta, boina rajada, boina verde, então tudo isso requer movimento, tudo isso requer uma boa estabilidade, uma boa mobilidade, tudo que nós falaremos aqui um pouco, tá? E ressaltando, eu vou fazer os apontamentos básicos e tudo vai ser melhor digerido por vocês quando nos encontrarmos na prática, tá? Isso daqui é a cereja só. Coloca isso na tua cabeça, isso vai ser a cereja, você vai entender o que de fato nós precisaremos nessa aula teórica, para que na prática você viva a realidade de um idoso, viva a realidade do movimento. Então, se você não treina, comece a treinar desde já, porque no nosso encontro em novembro você vai precisar, tá? Especialista em treinamento funcional, eu faço a gestão, sou gestor e professor do Centro de Treinamento Michel Oliveira, Centro de Treinamento Funcional. É um espaço físico na cidade de Manaus, situado no bairro Parque 10, onde vocês realizarão a prática comigo. E o do Centro de Treinamento Físico Digital. Michel, o que é isso? Isso daí é um centro de treinamento, é uma plataforma de treinos online, onde semanalmente eu faço o carregamento de uma nova série de exercícios, uma nova série de atividades para que as pessoas treinem em casa. Isso decorrente aí da nossa quarentena, ou seja, fiquei trabalhando em casa. Olha que coisa boa. Fiz a formação em coach e sou lançador digital. Então, hoje eu me considero um lançador digital, desde o ano passado, tendo bons resultados aí. Depois a gente conversa sobre isso, é uma outra história. Tá bom? Então, vamos lá. Eu usei praticamente dois livros para que a gente pudesse introduzir essa parte de treinamento funcional. Isso daqui é um específico treinamento funcional para idosos. Para quem gosta especificamente dessa área, seria bom você ter. É um livro bem fininho, que com certeza de rápida leitura e muito bom entendimento. É uma comunicação simples para você. E aqui é a Bíblia do treinamento funcional. Michel, é Bíblia mesmo? Não. É para mim. Eu considero a Bíblia do treinamento funcional. É algo realmente relevante dentro do treinamento funcional. Para você que não conhece Michael Bowley, eu recomendo você a ter esse primeiro livro, porque vai te trazer uma visão do treinamento funcional, uma visão totalmente diferente do que se vê hoje. Porque quando se pensa em treinamento funcional, se pensa em bambolê, se pensa em corrida de agilidade, se pensa em saltos, se pensa em pulos, se pensa em tudo, mas menos o que de fato ele trabalha. Isso é uma pequena parte do que eu falei do treinamento funcional. Saltos, agilidade, isso é uma pequena parte, mas ainda tem muita coisa por trás, tá bom? Então vamos lá.
A gente precisa falar primeiro de características psicobiológicas, né? Do envelhecimento. É um processo multifatorial, irreversível, que envolve alterações estruturais e funcionais, perda de capacidade adaptativa, suscetibilidade a doenças crônicas não transmissíveis, disfunções osteomusculares, cardiovasculares e metabólicos, prejuízos na qualidade de vida e na funcionalidade. O nosso foco é o último lá. Porque eu tenho certeza, se você melhora a capacidade funcional de um idoso, de uma pessoa que realmente tem uma dificuldade no seu dia a dia, você melhora as demais. É algo natural. Isso eu tenho visto na prática, tá? Isso daqui eu tirei essa foto, né, do próprio Treinamento Funcional para Idoso, primeiro livro. Então você vê, né, a capacidade funcional, ela está totalmente relacionada a idades menores, né? Ao meio-idade ali, né? E o maior problema, chega à idade, você acaba não tendo os estímulos necessários para que você continue com essa funcionalidade. Para vocês terem uma ideia, eu vou ver se eu consigo fazer com que a minha mãe vá até a nossa aula prática, porque ela tem 64 anos, é uma mulher que faz um stiff unilateral, um agachamento unilateral, ou seja, apoiada numa perna só. E aí depois vocês vão perguntar, poxa, mas eu vou colocar meu idoso para agachar unilateral com uma perna? Depende. Isso a gente vai perguntar, né? Para quem serve determinado exercício. Mas é algo extremamente específico, já que nós caminhamos sempre apoiados numa perna. É uma perna, eu tenho que sustentar o peso do meu corpo todo numa perna para poder lançar outra. E a maioria dos treinamentos hoje é o quê? Tudo com os dois pés apoiados. Não é verdade? Pensa comigo. Vai para a academia. Se você leva o seu aluno, se você leva o seu aluno para a academia, o que você vai fazer? Você vai fazer extensora. Me diz qual o movimento no dia a dia do teu aluno que ele faz um movimento com uma articulação só. Tudo é integrado. É isso que o treinamento funcional vem trazer. Mas só que com responsabilidade. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa pensar é articulação por articulação. Pô, vocês são fisioterapeutas, está na massa do sangue de vocês, que é, eu tenho que pensar desde o arco plantar. Desde o arco plantar. Por isso que hoje é uma prática muito grande treinar descalço, né? Você acaba trabalhando mais esses receptores, trabalhando mais essa carga de estabilidade, e você precisa, primeiro de tudo, pensar articulação por articulação. Você precisa entender que o arco plantar, a função principal dele é estabilizar. Você precisa entender que o tornozelo, esse segundo ponto, ele precisa ser móvel. Ele precisa ser móvel. Terceiro ponto, o joelho precisa de estabilidade. Aí eu te pergunto, onde estão os maiores problemas nas pessoas? Onde está o maior dos problemas? É no joelho. Mas só que quando eu olho o joelho, é onde está lá, é a consequência de tudo, é o resultado de tudo. Mas eu sempre preciso olhar uma articulação acima e uma articulação abaixo. Às vezes o meu tornozelo não está movendo como deveria mover, não tem aquela mobilidade necessária. Ou, como na maioria, pelo menos nos meus alunos, eu vejo que falta mobilidade no quadril. E o principal, falta estabilidade, falta força no glúteo, estabilizadores, quadrado lombar, o conjunto todo para que o joelho se mantenha estável. Olha só que bacana, hein? A gente começa a visualizar o todo, não o joelho. O problema, eu preciso tratar o joelho, vou fazer isso. Não. Bora olhar uma articulação acima, uma articulação abaixo. O que precisa melhorar? O que a gente precisa ver? O que nós ainda não enxergamos de fato dentro do todo? E aí entra o quadril, precisa de mobilidade, coluna, estabilidade. Eu vejo muito, provavelmente vocês conseguem também ver muito aí para quem treina academia, quando retornarmos, que a maioria das pessoas que tem baixa mobilidade no quadril, quando vão realizar movimentos como o stiff, acabam movimentando a coluna. Por quê? Não vai até um ponto e depois a coluna se mexe. E a coluna precisa de estabilidade. E o ombros, mobilidade, né? Você vai vendo
essa perda da mobilidade do ombro, essa rigidez, os idosos não conseguem mais levantar o braço acima da cabeça, colocar o braço ao lado da cabeça, e tudo isso envolve movimento. Então, nós precisamos pensar desde articulação por articulação e pensar no que nós vamos fazer. Na nossa aula prática, o que nós vamos realizar? Com que exercícios nós podemos melhorar a mobilidade do tornozelo, mobilidade do quadril, mobilidade do ombro do nosso idoso? Com que exercícios nós podemos utilizar, quais exercícios nós podemos utilizar para estabilizar o arco plantar, estabilizar o joelho, estabilizar a coluna, tá bom? Então, tudo isso você vai conseguir conectar para enxergar o movimento de forma mais assertiva. Análise do movimento, eu uso muito a base do FMS, né, Functional Movement Screen, do Gray Cook, perdão, e é uma avaliação a partir de 7 movimentos. Só que se eu pego um idoso para fazer os 7 movimentos do FMS, cara, não vai dar, não tem como. Então, nessa hora, eu fiz uma adaptação a movimentos básicos, como, por exemplo, eu coloco o idoso deitado com o peitoral para cima, em decúbito dorsal, e peço para ele fazer a elevação do quadril. Deitado, sem nenhuma compressão discal, eu acabo evitando aquela sobrecarga, né, de um peso desnecessário da gravidade. E aí eu coloco ele deitado, peço para ele suspender o quadril. E a minha nota 10 é quando o quadril fica na linha do joelho e na linha do tronco. Fica uma linha reta, né? Joelho, quadril e tronco. Mas aí, o que a gente percebe? O quadril fica lá embaixo. Tira um pouquinho, o quadril fica lá embaixo. Ou seja, falta força. Falta força nesse movimento especificamente. E aí eu acabo criando uma métrica e sabendo que, de fato, eu preciso trabalhar. Criando uma métrica onde eu preciso trabalhar. E aí entra a questão do treinamento, que eu começo sempre. Eu sempre começo melhorando o idoso a partir da posição deitado. Depois a gente vai chegar lá. Trabalhar os planos. Nós vamos trabalhar os planos, mas será que todos os idosos conseguem trabalhar todos os planos? Sagital, frontal, transversal? Eu tenho idosos que trabalham um plano transversal, porque já passaram por toda essa fase. Todo treinamento, eu quero que você enxergue. Por isso que eu preciso que você treine, para você entender de fato. Se você não treina, você precisa treinar. Para você pegar a sua experiência, pegar um pouco do que acontece com você e transferir para a sua realidade, das suas aulas, dos seus atendimentos. Então vamos lá. Todos os treinos são direcionados para frente. Plano sagital. Tudo é para frente, tudo é para frente, tudo é para frente, pouquíssima coisa para trás, tá? O máximo de movimento dinâmico para quem já tem idosos a nível intermediário e avançado são os avanços, né? A caminhada fazendo a dominância de joelho. E aí entra o plano frontal. Ninguém usa plano frontal. Ninguém faz um agachamento lateral. Ninguém faz um movimento para lateral para a direita, lateral para a esquerda. Transversal, esquece. Quase ninguém faz. Ninguém faz um movimento apontando para a diagonal, para trás. Muito difícil mesmo. Então, eu sempre procuro inserir nas minhas aulas. E isso pensando não só no idoso, isso pensando desde o adolescente que treina comigo, o adulto até o idoso. Então, hoje, o adulto que treina comigo, a capacidade de movimento dele, a capacidade de fazer as adaptações necessárias ao dia a dia dele, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. O maior problema dos treinos hoje é que a concentração, o foco das pessoas está em quê? Na estética. Então, hoje é uma coisa, eu tenho programas de emagrecimento, mas eu foco no quê? Eu foco no movimento. Eu sempre procuro ensinar o meu aluno a focar no movimento para que ele entenda que a sobrecarga externa vai ser algo natural. Da feita que ele controla o corpo dele, vai ser muito mais fácil para controlar uma carga externa. Faz sentido para você? Faz sentido? Mas é isso. E o que se vende hoje de exercício? Vocês, com certeza, acabam conhecendo pessoas ou atendendo pessoas, cara, machucadas
Mas por quê? Não dominam o movimento. Como é que eu vou fazer um agachamento terra? Um agachamento terra, todos esses exercícios nós vamos ver na prática, tá? Como é que eu vou realizar um agachamento terra se eu não toco na ponta do pé? Olha que bacana. Olha como o processo dentro da atividade, ele segue um passo a passo. Eu tenho um processo. Por exemplo, o aluno que não toca na ponta do pé, ele não faz o agachamento terra. O aluno que não faz um agachamento terra, um bom agachamento terra, ele não faz um trabalho de potência de quadril. Que pode ser um salto, pode ser um trabalho com swing, com kettlebell. Então, existe uma progressão e uma regressão. É isso que o treinamento funcional trabalha. E é isso que vocês precisam pegar na essência. Progressão e regressão. Quem pode fazer tal coisa, quem não pode fazer tal coisa. Mas não sou eu que estou dizendo. Entende? Não sou eu que estou dizendo. Eu estou dizendo para o aluno que existe um processo, um passo a passo. Para que ele passe do ponto A para o ponto B, ele precisa progredir, ele precisa melhorar, ele precisa treinar, ele precisa entender, ele precisa treinar, suar, fazer tudo. Então vai depender dele, não depende de mim. Ah, professor, eu não estou fazendo tal coisa que o fulano faz. Verdade, você não faz porque ainda você não progrediu. Com quantos dias na semana você está treinando? O quanto que realmente você está se dedicando nas nossas aulas? Olha só que bacana. Você começa a ter um argumento, isso para o seu paciente, por que eu não faço tal coisa? O fulano, a minha amiga, meu amigo faz exercício X, Y, Z. Aí quando você mostra o seu plano de treinamento, você mostra, olha, você ainda não faz isso porque você ainda não consegue executar esse exercício especificamente. E isso daqui é um pré-requisito para que a gente avance. Olha que legal. Por onde começar? Por onde começar sempre é a pergunta, né? Eu costumo sempre começar na posição deitada. Deitada. O maior erro dentro do treinamento, é começar na base em pé. Começar na base em pé. Cara, corta as articulações. Falando bem claramente, corta as articulações. Quanto menos articulações eu utilizar, mais eu vou ter o quê? Engajamento da estrutura do tronco, das estruturas que estabilizam e ajudam e facilitam o movimento. Pensa na posição deitada. Se coloca na posição deitada, flexiona os joelhos, sobe o teu quadril com os dois pés apoiados. Olha o engajamento da musculatura. Para você que é um pouco mais forte, coloca um pé só apoiado no chão e o outro pé suspenso. Tira teu corpo do chão, como já dificulta muito mais. Será que você tem total controle sobre o seu corpo na posição deitada? Será que você tem total controle sobre a sua posição na base semi-ajoelhada? Michel, o que é a base semi-ajoelhada? É um joelho no chão, um pé no chão. Um joelho no chão, um pé no chão. Como se estivesse ajoelhando para rezar. Fazer a genuflexão para quem é católico. Base ajoelhada. Você já treinou na base ajoelhada? Você já treinou na base ajoelhada? Base semi-ajoelhada? Costuma treinar na base deitada? A mulherada, a única coisa que faz para deitar é elevação do quadril, pensando no glúteo, mas pensando o quê? No básico. Não pensando na integração de todo o movimento. E na nossa aula prática, vocês vão conseguir visualizar, por exemplo, se eu não tenho uma boa mobilidade do quadril, um bom alongamento da cadeia posterior, dos isquios, eu não consigo realizar um bom stiff. E eu consigo fazer um paralelo do stiff na posição deitada e stiff na posição em pé. Se o cara não faz deitado, vai fazer em pé? Olha só que louco. Mas isso, a gente é uma forma de progressão, tá? Vocês enxergarem lá na frente, vocês pegando um idoso. Pensando no idoso com mais dificuldade no movimento, como eu tenho uma aluna que ela já passou de boas fases, né? Só que tivemos essa interrupção da quarentena. Chegando com muita dificuldade para caminhar, e a história dela é muito bacana porque a família dela adora barco, tem flutuante, só que ela estava há quase 10 anos sem frequentar, porque não dava, era incômodo, ruim para se deslocar, sair do barco
até o flutuante, do flutuante para o barco, do barco até a marina. Então, ela preferia o quê? Ficar em casa. E não desfrutava, junto com a sua família, do lazer que eles mais gostam e que eu gosto também. Só sei que depois de 3 meses treinando, esta senhora, dona Ivaneide, ela me manda uma foto no jet ski. Ela andando com o filho dela no jet ski. Então pensa, você que já viu um jet ski, pensa como é que eu tenho que sair de um flutuante, sair de um ponto fixo para poder me posicionar no jet ski. Pensa daí. Pensa. Fecha o olho e pensa numa senhora de 75 anos saindo de um ponto fixo até um jet ski. Que louco, hein? Andando de jet ski, brincando. Então, e a progressão, eu comecei com ela deitada. Deitada. Bora dominar o corpo deitada. E eu sempre volto para a base. Isso para mim é feijão com arroz. Para todos os meus alunos. Para todos. Quando eu vejo que, principalmente as mulheres, que vêm o ego, eu quero luta, eu quero carga, eu quero agachar, eu quero isso. Eu falo, tá bom, bora. Eu pego dentro do meu planejamento, faço um treino somente com peso corpóreo. E eu mostro o quanto que elas sofrem para dominar o peso do corpo. Aí eu olho e falo, precisa melhorar ainda? Não, Michel, preciso. E aí nessa hora a gente volta para o ponto básico, o feijão com arroz, progredindo, mas sempre de forma segura. Esse é o ponto básico, é progredirmos de forma segura. E isso é um baita começo. O core, ponto principal, a estrutura do tronco. Uma particularidade, eu não sei se nós vamos falar na nossa aula prática sobre Stuart McGill. Deixa eu ver se eu estou com o livro dele aqui, está aqui do meu lado. Esse é o cara aqui, Stuart McGill. Tá vendo? Esse senhorzinho aqui, Isso daqui é a minha Bíblia quando eu falo sobre coluna. Então, hoje, dentro dos meus exercícios, dentro da minha prescrição, eu não utilizo mais exercícios de flexão de coluna. Aqueles movimentos básicos de abdominal supra, que dão uma boa queimada no abdômen, mas que só servem para machucar o meu aluno que não está preparado. Então, hoje, o core, eu trabalho de forma exclusiva através de movimentos de anti-extensão, antiflexão, antirrotação. São os 3 pontos, os 3 movimentos, e isso intercalando por onde a gente começa. Eu posso trabalhar na base deitada, eu posso trabalhar na base semi-ajoelhada, eu posso trabalhar na base ajoelhada em pé, e eu vou fazendo indo do feijão com arroz até um bifezinho mais acebolado, vou progredindo, mas eu evito trabalhar movimentos que tenham flexão de coluna. Eu faço isso quando eu estou com alunos, quando os meus alunos são avançados, porque é um movimento natural da coluna. Concorda comigo? Não é um movimento natural fazer flexão e extensão, mas só que se o meu aluno está despreparado, se o meu idoso lá que está vários anos parados, eu vou colocar o cara para fazer abdominal supra para fortalecer o abdômen, não é a melhor escolha. É a pior das piores escolhas que você pode ter. Então, o core, no nosso idoso, nós vamos trabalhar a partir dos movimentos de anti-extensão, antiflexão, antirrotação, uma coisa básica que eu peço para eles fazerem em casa. Alguns, por conta da quarentena, peço para os filhos, na base sentada mesmo, colocar os braços para cima, no caso, o cotovelo estendido. Deixa eu ver aqui. Cotovelo estendido, eu peço para o filho ou filha empurrar o braço para trás e ele precisa só sustentar, mantendo a sua base de contração do tronco. Uma coisa simples. Eu posso fazer sentado aqui, eu posso treinar meu core aqui sentado, falando aqui, conversando com vocês. Os movimentos básicos. Eu preciso entender, eu não preciso inventar. Entenda, você não precisa inventar. Eu olhei na internet exercício X, Y, Z, o material X, Y, Z. Movimento básico. Se você entender esses 4 movimentos, dominância de joelho são os agachamentos. Todo idoso pode agachar? Irmão, ele precisa ir ao banheiro. Primeiro de tudo, ele precisa ir ao banheiro. Você precisa melhorar
a dominância de joelho. Você precisa melhorar o agachamento do seu idoso, porque ele vai ao banheiro. E ele precisa de quê? De autonomia. Segundo ponto, dominância de quadril. Caiu alguma coisa, caiu alguma chave. Pegar, saber que ele precisa flexionar um pouco o joelho, flexionar o quadril, ter uma boa dominância de quadril. E a gente consegue visualizar através dos movimentos de stiff. Stiff. Pô, mas eu vou colocar a carga para ele? Não necessariamente. Só que eu procuro incentivar os meus alunos a realizarem muitos exercícios apenas apoiado numa perna. Apenas apoiado numa perna. Michel, é possível? É possível. É possível trabalhar numa perna. E é engraçado, quando eu comecei a estudar mais profundamente o treinamento funcional na época, comecei a ver as vantagens de um treinamento numa base só. Você consegue ver, poxa, será que eu vou conseguir progredir em carga? Então, hoje, o que eu fazia, por exemplo, com uma barra de 20 quilos, uma barra olímpica, um stiff e um lateral, hoje eu estou colocando 30 quilos, 30 quilos de cada lado. Então, são 80 quilos que eu faço um exercício de stiff na base no lateral. Cheguei a fazer 40-40, veio quarentena. Então, procurei priorizar outros movimentos. Então, olha só que bacana. Existe uma progressão. E da feita que você trabalha numa base, apoiado numa base só, o glúteo médio, junto com o quadrado lombar, cara, ele trabalha em harmonia. Conjunto dos adutores, você tem um joelho forte, você tem um joelho estável. Olha que bacana. Empurrar horizontal, famoso supino, empurrar vertical, força de membro superior, empurrando para cima. Todo idoso precisa empurrar alguma coisa, colocar algum utensílio acima da cabeça, na cozinha, as senhorinhas que gostam de cozinhar, poder ter autonomia para pegar uma panela embaixo, pegar uma panela em cima, guardar a panela embaixo, guardar a panela em cima. Puxar horizontal, puxar vertical. Puxar aqui horizontal, puxar vertical, movimento de puxada. Trabalhar esses grandes dorsais. Vou colocar com peso corpóreo? Claro que não. Auxílio de mini band, auxílio de super band, auxílio de um elástico. Aí entram as opções. Então, os movimentos básicos que você precisa entender. Escolha dos equipamentos. Eu sempre começo com peso corpóreo, ajudo a pessoa a dominar o peso corpóreo, mas só que a gente entende que também a pessoa precisa de algo dinâmico. Então, às vezes eu pego o mesmo movimento, coloco um kettlebell, coloco um treino suspenso, o TRX, a utilização de um TRX, medicine ball, eu trabalho potência dos meus alunos, de todos os meus alunos, mas principalmente dos meus alunos mais idosos. Por quê? Principalmente no trabalho de reação. Um trabalho que eu uso muito, a escada de agilidade com os nossos idosos, que é para quê? O principal foco não é coordenar, não é a coordenação, é o trabalho de aceleração e desaceleração. Acelerar, frear, coisa que o nosso idoso perde. E a escada de agilidade é um excelente exercício para quê? Para que ele não se machuque na rua. Alguém está andando na rua, fechou o semáforo, está lá vermelho, ele vai ter condições de parar. Quando acontece isso com a maioria dos idosos, o que você visualiza? Acontece algo desse tipo, ele não consegue frear. Ele parece um carro com freio ruim, ele vai freando, mas ainda vai andando até parar. Mas só que até parar, uma bicicleta atropela, um carro atropela, uma moto atropela, acaba tropeçando numa criança que está passando. Mas por quê? Porque não treina. É uma capacidade que não é treinada. Então você precisa entender esse passo a passo. E aí nós vamos para a prática. A nossa prática em novembro, nós vamos ver esse ponto a ponto. Eu coloquei para vocês aqui na frente o meu Instagram. Tá? Você pega o seu celularzinho aí, dá uma leitura nesse QR Code, vai dar direto para o meu Instagram e você pode interagir comigo. Se nesse processo, se durante de junho a novembro, você quiser participar de algum treino comigo presencial para conhecer o formato do nosso treino, a forma que eu entrego a metodologia, vai ser muito bem-vindo.
e quando chegar na aula prática você já vai estar, ó, afiado mesmo. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês dentro dessa aula teórica, nada muito profundo, porque nós vamos aprofundar de fato na nossa prática, e a nossa prática vocês precisam vivenciar. Vocês só vão entender a lógica do treinamento funcional, seja para o idoso, seja para o adolescente, seja para o adulto, é entendendo passo a passo, é entendendo articulação por articulação, é começando numa base deitada até chegar numa base em pé, é você entendendo que a atividade física, o processo de atividade, existe um passo a passo. Existe um começo, existe um meio, existe um fim. Por que eu coloco aquilo? Para quem eu coloco aquilo? Então, tudo isso se faz extremamente necessário dentro do todo. Então, eu agradeço desde já a sua atenção. Aproveita essa quarentena para estudar, aproveita essa quarentena para você aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, nessa quarentena, procurei melhorar meus produtos digitais, continuei trabalhando em casa, só que eu tenho 2 filhos pequenos, tenho esposa, então se você vive a mesma realidade que a minha, é um pouco complicado, mas a gente consegue superar tudo isso, tá? É uma satisfação enorme poder fazer esse trabalho com vocês e, ó, contem comigo, vai lá no QR Code, salva meu Instagram, meu irmão, manda um direct, para eu assistir sua aula e vamos que vamos. Grande abraço para todos e eu vou fechar aqui a gravação. Valeu!